Um pequeno inquérito de rua efetuado com pessoas das mais variadas idades sobre as consequências do 25 de abril de 1974, artes plásticas e jogos de computador, são os assuntos que dão, de algum modo, a característica principal a esta emissão de terça-feira do Ponto por Ponto. A chegada a Lisboa há poucas horas do paquete de cruzeiros conhecido por Barco do Amor, desporto e um resumo das notícias do dia, permitem-nos fazer cerca de uma hora de emissão. Vejamos então para já, e em resumo, imagens dos dois assuntos que hoje merecem um destaque especial: a passagem do 15º aniversário do 25 de abril de 1974 e o Barco do Amor. Estas são imagens de Lisboa no dia 25 de abril de 1974. Os militares põem então fim ao regime do professor Marcelo Caetano. Iniciam-se de imediato profundas alterações na vida política, económica e social do nosso país. Milhares de pessoas saem à rua em apoio dos militares revoltosos. São imagens de há 15 anos. Mas hoje em Lisboa está o Barco do Amor. É o palco flutuante das nossas aventuras que se atracam aos nossos cais. É o famoso barco da série norte-americana por onde já passou a quase toda a gente bonita dos grandes e pequenos ecrãs. Imagens, como tive a oportunidade de referir, de dois assuntos que iremos abordar no decurso desta emissão. Vamos falar-vos, dentro do que é habitual, de um tema que sempre escolhemos na abertura da emissão como a nossa entrevista editorial. No campo da adolescência, o destaque vai hoje para a questão da gravidez. O alarme chega-nos do Porto, concretamente chega-nos do Serviço de Ginecologia do Hospital de Santo António. Segundo esse mesmo alarme, as jovens portuguesas engravidam cada vez mais novas. Aumentou assim em flecha o número de casos de gravidez nas idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos. Mais, muitas jovens iniciam a sua vida sexual aos 12 anos. Esta revelação é feita pelo especialista Daniel de Matos, de Coimbra, após um inquérito a 1.018 mulheres. A preocupação aumenta com a falta de esclarecimento das jovens sobre contraceptivos. Embora a pílula seja o método contraceptivo preferido por 80% das mulheres, nas idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, existem alguns receios infundados sobre a sua normal utilização. A pílula já não faz, no entanto, mal, segundo dizem os especialistas. Bom, mas para esclarecer causas e efeitos da gravidez na adolescência e o uso da pílula, temos em estúdio a doutora Maria da Purificação Araújo, técnica da Direção-Geral dos Cuidados Primários. Doutora, muito boa tarde. Contamos também a todo momento que nos chegue o nosso convidado no Porto, o Dr. Albino Arouço, do Serviço de Ginecologia do Hospital de Santo António, mas enquanto o estúdio não está pronto, vamos nós começando aqui por Lisboa. Uma referência primeira a uma situação concreta que eu agora aqui acabei de referir. Que reparo é que lhe merece? A que estou de acordo, é de facto um problema a gravidez na jovem adolescente. Tem um risco de desenvolvimento, traz um risco de em idades cada vez mais novas, daí realmente a preocupação extra, não é? Exatamente, um risco de desenvolvimento físico, psicossocial, quer da mãe, quer da criança. São gravidezes que têm um maior risco, por exemplo, de malformações congénitas, principalmente nas mais jovens, isto é pouco conhecido, assim como há um maior risco também para os bebés, os recém-nascidos de baixo peso e os partos pré-termo. De modo que, do ponto de vista médico, é de facto um risco a gravidez na adolescente. Os aspectos sociais também são já suficientemente conhecidos. No entanto, eu gostaria de dizer alguma coisa quanto aos partos, ao número de partos que se tem vindo a verificar nesses grupos etários. E eu gostaria de dizer que, de facto, em 1979, houve 161.320 partos em Portugal e que no grupo das adolescentes, e considero aqui as jovens com menos de 20 anos, por conseguinte até 19 anos inclusive, houve 17.750, o que representa 11% dos partos. Em 1987, houve 123.480 partos e neste grupo etário, nesta mesma faixa etária, houve 11.841, o que representa 9,6%. Há, de facto, uma descida no número de partos que se verificam, há uma redução do número de partos que se verificam no grupo das adolescentes. E mesmo indo para
O subgrupo, digamos assim, das mais jovens, dos 11 aos 16 anos, também se tem verificado uma ligeira descida, uma descida que vai aproximadamente, que aponta para os 30%. Em 1979 houve 2.019 partos nas jovens até aos 16 anos, inclusive, e em 1987 houve 1.372. Isto não quer dizer que o panorama seja famoso. Evidentemente, porque embora nos partos haja esta descida, os partos representam só um aspecto da gravidez na adolescência. E os números em si ainda são, por si só, suficientemente volumosos, não é? E como a doutora acaba de dizer, e bem, isso representa só um aspecto do problema. Porque há o aspecto das gravidezes que vão terminar em aborto. Claro. Por conseguinte, os hospitais centrais, as maternidades que recebem as complicações do aborto têm, digamos, uma outra face do problema e isso poderá dar-nos uma aproximação, não é? Uma aproximação daquilo que é o verdadeiro problema, porque mesmo as complicações do aborto não refletem a totalidade dos abortos. Por conseguinte, dá-nos uma imagem do que pode mais aproximar. Eu verifico ali para aquele monitor que já temos nos estúdios do Monte da Virgem, o Dr. Albino Aroso. Dr. Albino Aroso, muito boa tarde. Portanto, já iniciámos a conversa aqui em Lisboa com a doutora Maria da Purificação Araújo e para os nossos espectadores eu esclareço que o Dr. Albino Aroso é o diretor do Serviço de Ginecologia do Hospital de Santo António do Porto. Obrigado por estar connosco, está perfeitamente informado qual o teor desta nossa mini-conversa, portanto, sobre o número bastante volumoso de jovens portuguesas com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos grávidas, eu gostaria que o Dr. Albino Aroso fizesse uma primeira referência. Bom, eu não pude ouvir a primeira parte da conversa. De qualquer das maneiras, este aspecto que nos diz respeito a nós portugueses, diz respeito praticamente a todos os países industrializados do mundo, embora com variantes. Eu penso que isto traduz, além de um fenómeno biológico que é a descida da idade fértil que se observou nas últimas décadas, traduz realmente uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento. E é nessa perspectiva que eu penso que nós deveremos encarar este aumento substancial das gravidezes em adolescentes. Entretanto, aqui a doutora Maria da Purificação Araújo trouxe com ela alguns números, alguns elementos que permitem verificar um decréscimo dos números encontrados, se bem que eles sejam bastante numerosos, bastante expressivos. Portanto, pensa o Dr. Albino Aroso que, apesar de todos os problemas que subsistem dentro desta realidade, estamos já num caminho, vamos dizer, de um certo controle do problema, ou não? Sim, eu penso que depois de termos atingido um máximo por 79, por volta de 79, nós entramos já na fase decrescente. Eu penso que isso deve, em boa verdade, por um lado, a uma atitude muito mais positiva dos governos no sentido de colocar à disposição dos adolescentes não só informação com métodos anticoncepcionais, como se deve também a uma mudança de mentalidade. E isto é como a todos os países. De qualquer das maneiras, eu gostaria de dizer que, por exemplo, no contexto europeu, a nossa situação acompanha um pouco a dos países do Mediterrâneo, portanto, numa situação ligeiramente pior do que as dos países nórdicos, o que é habitual, mas esta evolução que se tem vindo a acentuar nos últimos anos é, sobretudo, no grupo etário mais velho, quer dizer, dentro das adolescentes, são as mais idosas dentro dos adolescentes, portanto, a partir dos 16 anos, em que a diminuição se vai acentuando mais, o que traduz que é o grupo que tem mais acesso à informação. Portanto, no grupo mais jovem, entre os 11 e os 16, a situação não melhorou tanto como no grupo acima desta idade. Mas, portanto, pensa o Dr. Albino Aroso que, a nível da Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, que aqui estão representados pela doutora Maria da Purificação Araújo, em termos de divulgação, o trabalho que está a ser feito está a encontrar um eco positivo por parte das pessoas? É evidente que o trabalho da Direção-Geral de Saúde, eu daqui quero cumprimentar a doutora Purificação, que tem sido realmente uma pessoa extraordinária nesta missão que a todos nos cabe de levar saúde à mulher portuguesa. Eu diria que não é só o aspecto médico, é todo um conjunto de modificações, de conceitos, de comportamentos da nossa sociedade que tem de contribuir para isso. De qualquer das maneiras, toda a informação veiculada através da Direção-Geral e, portanto, dos Cuidados de Saúde Primários tem sido preciosa na melhoria
dos cuidados prestados aos adolescentes. Doutor, nós estamos realmente com uma tremenda falta de tempo, mas eu não resisto a fazer-lhe uma última pergunta que se relaciona com uma questão já aqui ventilada muito rapidamente e que penso que estará no espírito de muitas das pessoas que nos seguem, que é, gostaríamos do senhor, portanto, como especialista, que dissesse aos nossos espectadores, mais concretamente às nossas espectadoras, que respondesse praticamente com sim ou não sobre a pílula. Há especialistas que dizem que a pílula não faz já de facto mal. Bom, eu penso que isso diríamos, é quase 100% verdade. Eu diria que a pílula não só não faz mal, como tem muitos efeitos benéficos para além da contracepção. O que temos de ter sempre presente é que cada utente de uma consulta de planeamento familiar tem de ser tida como uma pessoa e não olhada de uma maneira coletiva. Portanto, continua a haver uma ou outra rara contraindicação, que será naturalmente do foro médico, mas podemos dizer que na grande maioria dos casos e para quaisquer grupos etários, podemos dizer que essa afirmação é hoje uma afirmação correta. Doutor Albino Araújo, muito obrigado por ter estado connosco, obrigado pelo seu contributo neste nosso programa. Vamos então terminar também aqui com a doutora Maria da Purificação Araújo, perguntando-lhe se, em termos da Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, se pensa que este assunto que estivemos aqui a tratar tão rapidamente, enfim, a limitação do tempo, que vai ainda ser alvo para novas campanhas, nova sensibilização do público. Eu gostaria de dizer que, com o 25 de Abril, se deu uma abertura na sociedade portuguesa extraordinária, que permitiu que temas como, por exemplo, da sexualidade humana fosse discutido abertamente. Exato. Mas, a prova disso é o estarmos aqui. Evidentemente, exatamente. Mas, para se assumir responsavelmente a sexualidade, ainda há um longo caminho a percorrer. Nesse sentido, eu penso que os pais, os professores, os serviços de saúde têm o seu papel a desempenhar. Em relação aos cuidados de saúde primários e aos serviços de saúde, direi que as consultas de planeamento familiar estão abertas a todos os jovens, não há nenhuma disposição legal que impeça um jovem de ir à consulta de planeamento familiar. Ainda mais, o jovem pode ir a um centro de saúde que não o da sua área, por se sentir mais seguro na confidencialidade, porque este é um aspecto importante do acesso. Que pode encorajar a pessoa a ir. Exatamente, é o de estar assegurada a confidencialidade das consultas. Por outro lado, está-se a desenvolver a criação de centros de atendimento para jovens, que, no meu entender, devem ser centros globais de saúde para jovens e não só planeamento familiar, porque senão, em meios pequenos, mais uma vez, os adolescentes têm receio porque vão ficar marcados porque vão ao centro de atendimento para jovens, não é? E, por outro lado, tem que se dar informação aos jovens, a informação sexual, a educação sexual, a informação mesmo a respeito dos serviços que existem e de lhes facilitar, dos profissionais de saúde mudarem as suas atitudes negativas face à sexualidade dos jovens. Digamos, todos os adultos aceitam mal a sexualidade ou a vida sexual dos jovens, porque assim tem que haver uma mudança de modo aos jovens a serem recebidos a nível dos centros de saúde com um aspecto, digamos, mesmo afetuoso e não de recriminação. De modo que a formação ou a informação para os profissionais de saúde também é importante no sentido de mudança de atitude desses. Portanto, há um grande trabalho a fazer. Com certeza. Doutora Maria da Purificação Araújo, obrigado pelo contributo que deu para o esclarecimento desse problema. Felicidades pelo seu trabalho. Até uma próxima oportunidade. À semelhança do que acontece há 15 anos, neste dia comemora-se por todo o país, com as mais variadas iniciativas, o 25 de Abril de 1974. Também nós, neste programa, vamos fazer uma referência ao significado desta data que marcou profundamente a história do nosso país. São naturalmente imagens de arquivo registadas pela RTP na manhã do dia 25 de abril de 1974 e que completamos com imagens atuais, nas quais se pretende fazer um balanço da Revolução 15 anos depois. Cerca das 3 horas de hoje, registrou-se em Lisboa um movimento militar. Forças do Exército tomaram posições em vários pontos da capital, designadamente no Terreiro do Paço, Aeroporto, Belém, Campo Lido e São Sebastião da Pedreira, em torno do Quartel-General da Região Militar de Lisboa. Esta foi uma das primeiras notícias publicada pela imprensa na manhã do dia 25 de abril de 1964. A notícia que acordava o país. Mas a Revolução tinha começado antes. Aos primeiros minutos do dia, Zeca Afonso cantava Grândola Vila Morena. Era a senha. As forças militares avançavam.
e começa a ocupação dos pontos estratégicos na capital. Fazia-se a comunicação por código. Estava ocupado o Rádio Clube Português, com o nome código de México. 4 horas e 26 minutos, ouvia-se através daquela emissora de rádio o primeiro comunicado do MFA. Os comunicados tornaram-se regulares e o MFA anunciava a sua finalidade: libertação do país do regime que há longo tempo o domina. Eram 7h30 da manhã. Marcelo Caetano é avisado da movimentação militar e refugia-se no quartel do Carmo. Entrega o poder ao general Spínola. Abandona o quartel para se juntar a Américo Tomás, Silva Cunha e Moreira Batista no avião que os levaria para o Funchal. O MFA emite então um último comunicado, anunciando a queda do regime. O governo era então entregue a uma junta de salvação nacional que assumiu o compromisso de organizar eleições para que o país escolhesse livremente a sua forma de vida social e política. No dia seguinte, à 1h30 da manhã, a Junta de Salvação Nacional é apresentada na televisão. Rosa Coutinho, Pinheiro de Azevedo, Costa Gomes, António Spínola, Silvério Marques e Galvão de Melo. Spínola lê então, através da RTP, a proclamação da Junta. Mas o dia 26 foi marcado ainda pela libertação dos presos políticos que se encontravam em Caxias. Aos portões daquela cadeia, os presos foram recebidos pelos jornalistas que gritavam: "Caiu a censura". A identidade dos inspiradores do movimento só viria a ser conhecida alguns dias mais tarde. Entre eles sobressaía o nome Hotel Saraiva de Carvalho, com o nome código Tigre. O hotel foi então condecorado pela Junta de Salvação Nacional. Um dia que marcou e mudou o rumo da história do nosso país. Hoje os mais novos aprendem a Revolução dos Cravos nos livros de história. Os mais velhos, que viveram a Revolução, têm ainda alguma dificuldade em defini-la e interpretá-la, e as opiniões divergem. Foi um movimento político para a libertação, que isto era um regime muito forte e as pessoas precisavam de mais liberdade de expressão, não tinham essa liberdade. Enfim, era tudo muito na marra, lá entre aspas. Eu sinceramente acho que pior do que estava não deve estar, mas também melhor não acredito que esteja. Para mim, penso que deve estar tudo igual. Talvez um bocado mais de liberdade, pensem uns, outros talvez não achem isso. 25 de Abril hoje... Não consigo responder. Eu vim de Moçambique, portanto, quer dizer, em princípio não foi bom, não é? Porque fui desalojada, digamos assim, não é? Mas, de certo modo, hoje, a nível geral, acho que beneficiou uma grande maioria das pessoas. Acabar com a guerra colonial, a implantação da democracia. A descolonização foi um marco sobretudo importante na medida em que foi um conjunto de vidas humanas que deixaram de se perder em termos de soldados que iam para lá e que ficaram, como sabe, montes de gente. Eu próprio estive lá, não me aconteceu felizmente nada, mas montes de pessoas que eu conheci assim que tiveram problemas, para além do traumatismo nervoso que aquilo tudo foi, e as vidas que se perderam e também o prejuízo para a vida futura. Bom, a maior parte não foi. No fim do ano deram 10% de aumento aos reformados, não foi? Aumentaram o leite, o pão, aumentaram tudo, onde é que está os 10%? Ainda há gente que diz que está bom, que sou do 25 de Abril. Uma interrupção. O 25 de Abril não tem culpa nenhuma. Os cá estão. Estes cá estão. Estes cá estão. Olha, que os que fizeram também não têm culpa. Os que fizeram também não têm culpa. O trabalho da equipa de ponto por ponto, 25 de Abril, 15 anos depois. Vamos passar ao desporto. Destaque para os jogos das seleções portuguesas. Amanhã, como sabe, a equipa nacional vai defrontar a Suíça, tendo em vista o apuramento para o Mundial de Itália. Muita expectativa esta tarde em Almeirim para saber de que forma os campeões do mundo de Riad respondem à transição da categoria de sub-19 para sub-21, precisamente a idade correspondente às esperanças. Capacidade e valor não faltam a estes jovens que substituem, apesar de tudo, um outro conjunto que já defrontou a Bélgica, com jogadores oriundos dos escalões secundários e que na altura demonstrou uma certa falta de entrosamento. A equipa portuguesa, recorde-se, está integrada no grupo 7 de qualificação para o europeu da categoria. Depois da igualdade a um golo com a Bélgica, a turma das esquinas tem ainda tudo em aberto em termos de apuramento, visto que tanto a Checoslováquia como a equipa belga já perderam pontos nos 2 jogos que efetuaram.
Frente ao Luxemburgo, pelas 16 horas, Juca deverá fazer alinhar Vítor Bahia na baliza, aliás, o único ausente de Riad, além de Abel, Valido, Fernando Couto e Paulo Madeira na defesa, Sousa, Hélio, Tosé e Filipe no meio-campo, Paulo Alves e Jorge Couto no ataque. O árbitro da partida é o espanhol Pérez Sanches. Do futebol passamos ao automobilismo. Na volta à Córcega, quarta prova no Mundial de Rallys, supremacia dos Lancia é posta em causa. Dos 3 carros que iniciaram a prova, resta apenas o de Didier Auriol, que por sinal foi abalroado no fim da segunda etapa pelo BMW M3 de François Chatriot. Na Córcega, o ex-piloto da Renault, François Chatriot, está a dar que falar ao volante do BMW M3, batendo-se de igual para igual com a forte esquadra da Lancia, mais particularmente com Didier Auriol. No final da jornada de ontem, Chatriot liderava, mas com apenas 15 segundos de vantagem sobre Auriol, depois de ter sido o mais rápido em 6 das 12 classificativas da etapa. Tudo isto apesar de se debater com o mau funcionamento da caixa de velocidades do BMW M3, que, no entanto, está a confirmar as previsões, revelando-se como um carro apropriado para esta prova. Na terceira posição encontra-se o Toyota Celica do espanhol Carlos Sainz, a 2 minutos e 15 segundos, na quarta o finlandês Joachim Kunen, em carro idêntico a 2 minutos e 40 segundos, e na quinta Bernard Béguin, em BMW M3 a 3 minutos e 17 segundos. Hoje disputa-se a terceira etapa do Rally, na qual estão incluídas 10 provas especiais de classificação. Vamos continuar com o automobilismo, para outro tipo de automobilismo, e na oportunidade para referir que a Porsche continua a vencer provas de protótipos de Sport. Desta vez foi em Palm Beach, nos Estados Unidos, na quinta corrida do campeonato IMSA. O veterano Bob Wollek, de parceria com John Andretti, impôs o seu bólido depois de animado despique com o Jaguar de Price Cobb e John Nilsson. Em Palm Beach, nos Estados Unidos, disputou-se a quinta prova do campeonato da International Motorsport Association, mais conhecido por IMSA, destinado a máquinas da categoria de Sport Protótipos. Bob Wollek assumiu o comando a 45 minutos do final destas 3 horas de Palm Beach, relegando para a segunda posição o Jaguar XJR9 de Price Cobb e proporcionando à Porsche a sua 51ª vitória em provas deste campeonato com o seu 962C. Cobb, que fez equipa com John Nilsson, vendeu cara à derrota e terminou a apenas 22 segundos de Bob Wollek. Na terceira posição classificou-se Chris Cord, tripulando um Toyota do Grupo C. De destacar o facto da Porsche, que dominou durante vários anos as provas do Mundial de Sport Protótipos, continuar a somar vitórias nos Estados Unidos, preparando-se para apresentar já na próxima prova, a disputar em Lime Rock, um motor equipado com um duplo turbocompressor arrefecido por água. E depois do desporto, vamos abrir a nossa habitual rubrica das terças-feiras, consagrada às artes plásticas. Assinalamos a presença de um artista pouco conhecido em Portugal, Eduardo Luís. Pintor português, parte em 1958 para Paris, onde desenvolve toda a sua obra. Representado em diversas coleções e museus nacionais e estrangeiros, entre os quais o Museu de Arte Moderna de Paris e a coleção da Fundação Carlos Gulbenkian, Eduardo Luís continua a ser um artista pouco conhecido no seu país. Quase ao completar-se um ano sobre o seu falecimento, a Galeria I Grego, em Lisboa, expõe até ao próximo dia 3 algumas das mais importantes obras de Eduardo Luís. Eduardo Luís, um pintor português que pouco diz aos portugueses. Eduardo Luís Teles Fernandes Gomes nasceu em Braga a 16 de julho de 1932. A partir de 1946 estuda pintura na Escola de Belas Artes do Porto e, paralelamente, recebe formação superior de violino, piano e dança clássica. Bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian, parte aos 26 anos para Paris, onde desenvolveu toda a sua obra. Uma obra marcada pelo rigor do traço e pelo reviver das formas clássicas. Desde sempre, recusa as atitudes mais imediatas da pintura contemporânea, criando um mundo e um estilo muito pessoal. Adota o Renascimento como ponto de referência e, a partir daí, cria um grande equilíbrio e maturidade nas formas e nas cores que pinta. Nos tempos que correm, realmente, para mim, o Eduardo Luís foi um pintor que primou pela sua técnica. E eu pedi, um pouco tardiamente, porque eu já estava na minha carreira artística, para ir junto dele, conhecer bem de perto a técnica dele, que para mim ele foi de facto magnífico. E a mim particularmente o que mais me impressionou foi a forma como ele
pintava e conseguiu adquirir os pretos, que são muito difíceis, e os vermelhos em pintura a óleo. Essa foi uma das razões que me levaram, de facto, até ele, a conhecer bem de perto a problemática desta técnica. Situações erotizadas contrastando com a nostalgia da vida e a latência da morte. Cores suaves a contrastar com o negro e o vermelho. Atmosferas surreais e ambientes hiperreais. A exigência de perfeição aliada à ironia permanente. Estas são presenças constantes em toda a obra de Eduardo Luís. Uma obra que Vieira da Silva reconheceu ser de um verdadeiro pintor, de um pintor perfeito. Também nas palavras de Brigitte, companheira de muitos anos de Eduardo Luís, este exigia a si próprio a perfeição da sua arte. Arte e obra que em Portugal passam despercebidas do grande público. Apesar disso, Eduardo Luís é agraciado em 1983 com a Ordem da Cruz de Santiago de Espada. Este quadro é dessa época, de seu nome, Autorretrato Póstumo. Tudo estava previsto. A 30 de abril de 1988 morria Eduardo Luís, que alguém disse ser um espírito antigo, exilado no século XX. Continuamos a falar de pintura, mas agora o nosso destaque vai para os quadros de Joana Durão. Intitulada Os Mitos da Criação, esta exposição está patente em Lisboa, na Galeria Campo del Arte, até ao próximo sábado, dia 29. Estes são quadros de Joana Durão. Fazem parte da última fase da pintora, que os concebeu a pensar nesta exposição, mais propriamente na disposição dos quadros na galeria. Nascida em 1961, Joana Durão frequenta o 4º ano de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. No ano passado, participou em 2 exposições coletivas, sendo esta mostra a sua primeira exposição individual. Está connosco a Joana Durão, muito boa tarde. Vamos então falar um pouco do seu trabalho. Antes de mais, como é que classifica este tipo de pintura? Classifica em que termos? Portanto, em termos, portanto, não é uma pintura figurativa, não é? Não, não é uma pintura figurativa. Portanto, como é que a classifica? Eu prefiro deixar isso para os críticos e não rotular o meu trabalho, sim. Mas, enfim, dentro daquela, vamos dizer, integração mínima que o trabalho de todos nós, de algum modo, tem que ter, como é que, em termos de arrumo, qualifica o seu trabalho? Bem, tem elementos abstratizantes, de qualquer maneira é uma tentativa de recriar a realidade. E, sendo assim, apesar de não ser figurativa, para mim há sempre lá elementos que eu consigo notar e conotar com a realidade. Pensa que existe uma sintonia muito grande entre o título que deu este seu trabalho, Mitos, e efetivamente o trabalho final, o trabalho acabado? O trabalho é mesmo sobre os mitos. Portanto, tentando levar aos nossos espectadores um pouco daquilo que foi a linha de orientação do seu trabalho, o que é que pode avançar sobre isso? Partindo do princípio que... O nome surgiu antes do trabalho, surgiu durante o trabalho, surgiu depois? Surgiu antes do trabalho, eu já tencionava trabalhar sobre mitos. E foi-se confirmando. Não parece ser fácil lá uma pessoa, digamos, buscar uma meta desse tipo. O que é que a levou? Pois. Uma certa propensão para o desafio, para as coisas difíceis? Não, porque nem sequer considero que seja difícil. Acho que o mito, ao contrário da ciência, está intrínseco no ser humano e tenta uma via não racional como a ciência. E, portanto, sendo intrínseco, é um caminho a explorar e que eu sempre explorei desde que comecei a pintar para exposições para o mundo. Qual foi o aliciante que exerceu sobre si esse pormenor
de ter um trabalho acabado, portanto, uma exposição subordinada a este mesmo título? O aliciante em que aspectos? O aliciante, quer dizer, relativamente ao pormenor de que, enfim, normalmente as exposições, os trabalhos acabados, o grupo de trabalhos tem um nome, tem um título, qualifica uma obra, ou pelo menos designa, de qualquer maneira, neste caso específico, assume qualquer coisa de diferente. Mitos. Pois, é que todas as culturas têm mitos, aliás,